Iniciou. Daqui embora a apresentação. Habilitar aqui o laser. Então vamos começar aqui. Essa parte agora é dedicada apenas para eu dar aquela introdução e desmitificar, à medida do possível, alguns conceitos que você tem sobre os trabalhos científicos, para meio que já definir e quando a gente estiver trabalhando você não ter aquele desconhecimento, ficar meio que vago de alguns termos que vamos trabalhar ao decorrer desse semestre. Antes de tudo, você precisa ter em mente as respostas das seguintes questões aqui. Para que servem os trabalhos científicos? Qual a sua importância e o que pode agregar na sua vida ou na sua carreira? Se você conseguir as respostas para essas questões que parecem ser simples, mas é um pouco mais complexo do que parece, você consegue entender toda a essência dos trabalhos científicos e vai conseguir fazer produção, poder orientar e mentorar alguém, ajudar quem for necessário e saber responder esses questionamentos vai ser a nossa meta até o final desse semestre. Antes de tudo, o que é um trabalho científico? Um trabalho científico nada mais é que o meio que nós, acadêmicos de universidades, pesquisadores, doutores, quem quer que seja, é um veículo que nós utilizamos para apresentar e expor em evidência os resultados de alguma pesquisa científica. E também é utilizado posteriormente para fazer a confecção de documentos, relatórios, até mesmo informativos, utiliza um pouco de escrita acadêmica. E dominar essa parte é fundamental, principalmente para nós que estamos em curso de graduação. Então, desenvolver uma escrita científica não é mais uma opção, e sim uma obrigação, caso você queira, além da graduação, prestar uma pós, uma especialização, mestrado, doutorado, até mesmo desenvolver um projeto de pesquisa. É essencial que você tenha domínio disso. O meu laser está aparecendo para vocês, que é esse pontinho vermelho, que eu indico qual parte estou falando. Ótimo. Todo trabalho científico ou trabalho acadêmico, ele segue geralmente, não é todos, esse padrão de escrita que está já preconizado na ABNT. E se eu não me engano é a norma 14742. Eu creio que é isso, é porque geralmente nós utilizamos 8 NBRs e a gente se confunde às vezes com as numerações, mas eu creio que deve ser esta. Se não tiver, eu me corrijo posteriormente com vocês. Introdução, objetivo, metodologia, resultado, discussão, considerações finais. Essa, digamos, é a anatomia básica de todo o trabalho científico. Isso daqui já está muito presente nos artigos científicos que nós utilizamos em periódicos. Nós buscamos em periódicos. Mas também pode compor o seu TCC, a seu projeto de pesquisa e até os seus resumos para conferências e eventos. Só vai diferenciar algumas coisas, alguns detalhes, algumas estruturas. Posteriormente eu vou estar dando um ênfase em cada uma das estruturas, mas já dando aquela pincelada, aquela abertura na mente de vocês. A introdução basicamente deve abordar o problema que você está evidenciando, que você está investigando no seu trabalho. Toda pesquisa tem um problema, tem um objetivo e tem o desenvolvimento para você obter respostas para
responder aquele problema ou então indicar os caminhos corretos para responder aquele problema. E você meio que ambientar o leitor, seja ela banca ou qualquer interessado no seu trabalho, é fundamental que a introdução se encarregue desse papel. Lá você vai abordar alguns conceitos técnicos, se for necessário, abordar, fazer alguma introdução de conceitos iniciais que talvez o leitor não saiba, mas é importante para que ele entenda seu trabalho, e daquele link com o objetivo. E falando em objetivo, essa estrutura é a que resume o seu problema de pesquisa, a sua pergunta de pesquisa. Geralmente nós adaptamos a pergunta de pesquisa para ser seu objetivo, para ficar sempre alinhado com o seu trabalho. Todo trabalho tem que ter um segmento, tem que ter começo, meio e fim. Se não tem, provavelmente ele vai ser descreditado e se você for submeter ele não vai ser aceito. Então seguir essa cronologia é fundamental. Lembrando que a cronologia que eu falo, é a de sentido de coerência, não é a de sentido de escrita. A de escrita não segue esse padrão e posteriormente eu vou dizer o porquê. Tem a metodologia. A metodologia se encarrega em mostrar todos os seus passos que você executou do início, meio e final de sua pesquisa, até os resultados que você obteve. E também é o espaço que você coloca e escreve para que outro leitor possa entender todos os materiais e métodos que você utilizou e também fazer com que garanta a reprodutibilidade do seu trabalho. Então, fazer uma boa metodologia e executá-la corretamente é algo meio que obrigatório. Se a sua pesquisa não é reprodutiva, ela não vai, nunca, jamais será aceita. Os resultados, basicamente, eles se encarregam em apresentar seus principais achados de sua pesquisa. Se você está fazendo um estudo laboratorial, o resultado A está coerente com o resultado B. Estudo de campo, um questionário. Tantas pessoas consomem tal alimento, ou tantos idosos fazem uso de tais medicamentos. Isso é resultado e é isso que você vai relatar dessa sessão. E por último nós temos a nossa discussão. A discussão eu considero até para mim uma das mais desafiadoras de nós fazermos, dentre todas, porque é aqui que você tem que meio pegar a ideia de outros autores, achado de outros autores e fazer com que eles conversem com seus achados, fazer aquele comparativo, fazer aquela interpretação. Então a discussão é um pouco desafiadora, mas fazendo ela, o seu trabalho vai ser tranquilo. E por último, nós temos as considerações finais ou conclusão, que é o fechamento do seu trabalho e você meio que recapitula o objetivo e tenta responder ele. Se você conseguiu os resultados suficientes para responder seu objetivo, ou se não conseguiu, e dizer quais foram os principais benefícios, as principais falhas, o que pode ser melhorado naquela área, daquele estudo. Tudo isso é o papel das considerações finais, ou conclusão. E basicamente, dos tipos de trabalhos, existem vários. Aqui eu evidenciei alguns, que são resumo simples, expandido, artigo científico, mas também nós contamos com trabalhos completos e com capítulos de livro, além de artigos de opinião, documentos. Porém, estes eu coloquei em destaque porque é o que nós vamos trabalhar daqui em diante. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, podem dizer agora. A Gleice disse aqui que tá no mundo. Tô vendo o chat agora, pessoal. A Aureliana perguntou o que é o TCC é qual? Então, o TCC pode ser considerado um trabalho científico especial. Por quê? Porque ele é só feito em um único momento,
que é na sua graduação ou na graduação, assim como a tese e a dissertação em mestrados e doutorados. É um trabalho especial. O TCC, trabalho de conclusão de curso, também conhecido como monografia, seria um trabalho semelhante a um artigo científico, só que bem mais extenso. Você vai ter todo um trabalho, vai ter um tempo imenso dedicado àquele trabalho único, diferente do artigo científico que nós podemos fazer em torno de... Os mais veteranos conseguem fazer em até uma semana, 30 dias, dependendo muito da metodologia e do tipo de estudo. 6 meses, um ano, depende muito da sua habilidade de escrita e também da sua afinidade com o tema trabalhado. Então, o TCC seria um trabalho especial apenas dedicado para a graduação, que é caracterizado como uma monografia. Eu não sei se eu consegui responder a tua questão, Aurelana, mas seria isso. Podemos prosseguir? Vitória, você geralmente aqui pergunta mais, está em silêncio. Tá te assustando já? Essa Vitória é demais. É. Qualquer coisa, dá uma olhada na gravação. A Wilana também tá sorrindo. Eita. Vamos lá, crianças. Resumo simples, que é o primeiro que eu estou postando aqui pra vocês. Eu não coloquei aqui o que é resumo simples, porém, basicamente, o resumo simples ele é muito utilizado, assim, em escala gigantesca, em eventos, em simpósios, congressos. Por que, que ele é tão utilizado? Ele é um tipo de trabalho científico fácil de elaborar e criar. É também compacto, pequeno. E é ótimo em questão de viabilidade de publicação. Então, geralmente, se você for em algum evento agora, em período de pandemia, eventos online, com certeza vai ter lá o edital de submissão de trabalhos, que é através dele que nós verificamos as normas dos trabalhos e nós confeccionamos e submetemos seguindo as orientações desse edital. Resumo simples. Eu aqui estou abordando algumas características deles. Geralmente ele apresenta entre 350 até 500 palavras, utilizado para expor resultados iniciais de uma pesquisa, e isso é um ponto crucial, porque o que acontece? Se você está fazendo uma pesquisa de qualquer cunho, qualquer origem, qualquer tipo, e você coloca todos os seus achados em um resumo, seja ele simples, expandido ou até um trabalho completo, mas o trabalho completo já o próprio nome já diz que é um trabalho, todas as informações da sua pesquisa. Mas esses dois primeiros, se você expõe todos os resultados, você não vai conseguir publicar um artigo científico utilizando os dados obtidos dessa pesquisa. Por quê? Porque quando você publica todos os seus resultados iniciais, evidencia para a comunidade científica, ele já pede a que nós chamamos originalidade. E é uma coisa que toda editora e até todo evento já cobra de você. A sua pesquisa tem que ser original e não pode ter sido publicada em algum evento ou meio científico. Então sempre se atentar a isto. Nunca expor todos os resultados de sua pesquisa. Se você for submeter em algum evento, resumo simples, vamos só colocar alguns resultados, não colocar todos. Até na apresentação a gente não coloca todos, só alguns. Uma das características que nós podemos ver com a evidência é que o resumo simples não possui discussão. É uma seção que não há. Por quê? Justamente dessa questão de expor resultados iniciais. Não há sentido você fazer uma discussão aqui no resumo simples, no resumo escrito. Às vezes, os eventos cobram discussão na apresentação, mas aí já é outra história. Mas por resumo escrito, não possui discussão e nem deve conter discussão.
Mas caso o edital peça algum tópico de discussão, aí já é um caso especial. Mas por padrão, não há. A ausência de gráficos, tabelas e quadros e qualquer elemento gráfico também é obrigatório. Você nunca vai ver um resumo simples com elementos gráficos. Pode ter a logo do evento, algumas informações, mas nenhum elemento gráfico que evidencie algum resultado do trabalho não vai ter nesse trabalho escrito. Mas na apresentação pode ter. Aí já é uma casa à parte. E todo resumo simples que você publica e você apresenta em algum evento, ele pode sim ser um percursor ou base de um artigo científico. Por quê? Além de você estar expondo esse trabalho, você vai ter a oportunidade de ter o feedback de especialistas e profissionais da área, dando opinião sobre o seu trabalho, o que pode ser melhorado, as considerações básicas que a banca avaliadora vai estar realizando. Então é bem interessante você escrever ou então memorizar a opinião dessa banca, geralmente composta por docentes ou profissionais da saúde qualificados, e levar em consideração na hora que você estiver utilizando esse resumo para fazer um artigo científico. Alguma dúvida sobre resumo simples? Alguma pergunta? Não, ok. Vamos agora para o resumo expandido. Esse daqui é semelhante ao resumo simples no quesito de formatação, mas de estrutura já difere um pouco, porque nós já podemos contabilizar resumos expandidos por páginas. Geralmente, às vezes, alguns eventos delimitam por caracteres, mas se você for ver, acaba excedendo mais de uma lauda. Geralmente, de 3 a 8 laudas. Também é utilizada para expor resultados iniciais de uma pesquisa, só que tem um porém. Os resumos expandidos eles carregam essa característica de serem maiores e você poder trabalhar mais os dados da sua pesquisa e expor alguns resultados com mais detalhes. Então, você pode expor todos os resultados da sua pesquisa em um resumo expandido? Pode. E até se você achar que sua pesquisa fica bem melhor no resumo expandido do que um artigo científico, você pode expor todos. Só que levando em consideração que se você expor seus resultados iniciais, todos os seus resultados em um resumo expandido, ele perde a originalidade de publicação, a exclusividade dos resultados. Então sempre levar isso em consideração. Ele também apresenta discussão, ele apresenta uma sessão de discussão. Você vai ter a oportunidade de trabalhar aqueles resultados, de fazer aquele comparativo, de pegar a ideia de outros autores, de outras fontes. Vai haver a presença de elementos gráficos. Geralmente é permitido apenas um, mas depende muito de edital para edital. Posteriormente, em alguma prática, eu vou estar pegando alguns editais para a gente estar discutindo, tudo bacana. E também pode ser um percursor para um artigo científico. Eu digo que é bom que você faça assim, escreva bem um resumo expandido, porque a estrutura dele é quase um mini artigo. Então, você fazer um resumo expandido bem da hora, bacana, bem escrito, facilita muito para você fazer um artigo científico. E posteriormente nós temos os artigos científicos, que como suas principais características, a quantidade de páginas definido pela editora e da revista, ou seja, eu não posso dar aqui um padrão comum de quantidade de páginas. Os artigos podem ter 4, 5 ou até 20 páginas, vai depender muito de cada editora. Ele sim, você pode apresentar os resultados finais, ou seja, todos os resultados de sua pesquisa, inclusive aproveitando os resultados iniciais expostos em resumos expandidos e resumos simples.
Você pode utilizar e abusar de elementos gráficos, quadros, tabelas, figuras. E TCC, que é a monografia, o trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese ou inicialização científica, podem gerar artigos científicos, porque as estruturas e a maneira que é trabalhado esses tipos de trabalhos acadêmicos são semelhantes ao artigo científico e até uma forma de que você pode publicar. No TCC que nós fazemos, que vamos fazer agora, geralmente nós publicamos em periódicos. E os projetos de PIBIC ou PIVIC também são até solicitados como obrigatórios a publicação em periódicos. E alguns artigos científicos podem compor livros. Quando um trabalho que tem a característica de um artigo científico é publicado para compor um livro, uma coletânea, já é considerado um capítulo de livro. Por quê? Porque ele não é, digamos, um trabalho à parte. Tem vários trabalhos com ele que abordam o mesmo tema e compõem uma coleção. Aí já se caracteriza um capítulo de livro. E tipos de pesquisas. Mas antes de nós irmos para esse ponto, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos dar seguimento. Ótimo, é importante que vocês tenham em mente esse tipo de trabalhos para vocês, na hora que estiverem apresentando, estiverem esclarecendo dúvidas, não confundir a mente da pessoa. Você tem que esclarecer as suas dúvidas para que então possa esclarecer a dúvida dos outros. Então é importante que vocês tenham em mente todos esses conceitos. Tipos de pesquisa. Existem inúmeros tipos de pesquisas, mas eu trouxe aqui algumas que nós podemos trabalhar nas atribuições do nosso curso. Revisão de literatura ou revisão bibliográfica é a primeira. A revisão de literatura, basicamente, você utiliza estudos primários de outros autores para fundamentar a sua revisão, fazer a discussão ou elucidando o problema proposto lá no objetivo. Também tem a revisão de revisões, mas assim, eu nunca fiz porque nunca tive assim a necessidade. Mas a revisão de revisão, ela analisa os artigos que evidenciam algum problema e avaliam o viés, toda aquela, geralmente, se eu não me engano, é uma coisa trabalhada através de meta-análise e meta-síntese. Temos aqui estudo quantitativo e qualitativo. Geralmente esses estudos quantitativo e qualitativo, eles trabalham dados numéricos ou então dados relacionados a questionários. Então, os estudos qualitativos geralmente estão presentes nisso na nossa área. Temos posteriormente estudo experimental. O estudo experimental é aquele que basicamente você vai em laboratório. Vai em algum lugar que você vai ter os reagentes, vai ter a vidraria para fazer as misturas dos reagentes, vai avaliar algum estudo em animais. Também tem os estudos que são fora de laboratório, que são os estudos em sílico. Na disciplina de química farmacêutica nós fazemos muitos estudos em sílico. Aquele que a gente faz nas práticas, que a gente sofria bastante na mão do Charlton, é um estudo experimental, que você avalia, por exemplo, a docagem molecular, ou faz a avaliação dos parâmetros de farmacocinética, farmacodinâmica, parâmetros de toxicidade. Aquilo é um estudo experimental. Temos os estudos de campo, que basicamente você sai a campo e faz lá as averiguações necessárias. O estudo de campo tem vários, também pode ser considerado um questionário. Os questionários também são utilizados bastante. Nós que já pagamos disciplina de bioestatística, nós fizemos o nosso primeiro trabalho científico, que era um trabalho de conclusão de disciplina, que era um questionário para fazer e depois averiguar as respostas. Temos os relatos de experiências.
O relato de experiência é você não coleciona não, meio que escrever toda a sua vivência que você teve ou no hospital, ou numa monitoria, ou até mesmo em um projeto de extensão e colocá-lo em um trabalho acadêmico. Esse, isso caracteriza um relato de experiência. Tem um relato de caso, só que o relato de caso é você detalhando o caso clínico de algum paciente que não é comum, principalmente na literatura científica, que não é muito relatado. Aí isso já é um relato de caso. Mas isso é a diferença dos dois. Alguma dúvida sobre o tipo de pesquisa? Vamos tacar pra frente. Antes de começar, o que, que você precisa? Seja ele artigo científico, no seu TCC que eu estiver quebrando muita cabeça, projeto de inicialização científica ou qualquer outro trabalho de cunho científico. Você tem que fazer a principal pergunta: qual é o assunto desse trabalho? É um tipo de trabalho relacionado à área da saúde, humanas, engenharias. E depois, é um trabalho relacionado à área de farmácia, enfermagem, medicina, biomedicina. Você vai afunilando as áreas, o contexto, e então vai definir o seu tema. Eu quero trabalhar um assunto da área da saúde, correlacionando coronavírus com saúde mental. Aí você já conseguiu definir um assunto, não o tema propriamente dito, mas o assunto em si. Aí do que se trata esse assunto? O que você vai o que você quer com esse possível tema a ser elaborado a partir desse assunto? E durante sua pesquisa você tem que ter em mente como buscar uma solução para esse problema. Além de definir sua metodologia, você deve ir em busca das possíveis respostas para responder o seu objetivo do trabalho. Aqui eu recomendaria que você tirassem print, que vissem com toda a atenção, porque basicamente é um mini manual de como você deve criar e publicar um artigo científico. Artigo científico não, qualquer trabalho acadêmico de cunho científico. Primeiro, como eu já falei anteriormente, você deve definir o assunto ou área que vai trabalhar. Dentro do assunto, você tem que construir um tema a partir de um problema. Como assim? Vamos aqui analisar um assunto. Vou de cara para um assunto que nós já um tema bem atual. Covid-19, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Eu já defini meu tema. Vou trabalhar com o novo coronavírus. Depois desse assunto definido, eu tenho que fazer a elaboração de um tema. Dentro do novo coronavírus, ou relacionado ao novo coronavírus, o que eu posso trabalhar? Quando você está nessa etapa, é recomendável, altamente recomendável, que você leia materiais. Vai ler algum artigo científico, vai ler algumas notícias, para você se ambientar do tema. É importante que você tenha afinidade com esse tema. É quase impossível você escrever algo que não sabe. Então é de fundamental importância se apropriar do assunto e posteriormente do tema. E você fazer aquela correlação. Eu já dei o exemplo aqui que podemos trabalhar. Um exemplo aqui: coronavírus e saúde mental. Totalmente compatível com a realidade e é um tema que merece ser debatido. Vou correlacionar aqui novamente o novo coronavírus. Coronavírus e automedicação. Isso em 2020 foi muito recorrente. Então, outro tema que poderia ser trabalhado. Coronavírus e vacina. Poderia elaborar um tema sobre a elaboração de vacina, os tipos de vacina, reação adversa da vacina.
para o novo coronavírus. Observem que a construção do tema vem a partir de conteúdo que você obtém das grandes mídias ou de próprios artigos científicos, que já deixam algumas lacunas e você pode trabalhar a partir delas. E a construção desse tema você faz a partir de um problema. Ou seja, voltando aqui para os que eu já citei, os exemplos. Quais impactos o novo coronavírus pode ocasionar com a saúde mental da população? Ou quais as principais consequências que a automedicação causa em pacientes infectados com Covid-19? Ou seja, a partir de problemas que você consegue elucidar, que você consegue visualizar, você consegue elaborar tranquilamente o tema. E a primeira barreira, que é, digamos, a maior, já está quebrada. Você já construiu o seu tema. Depois disso, você vai definir o tipo de pesquisa. Pronto, eu já elaborei meu tema. E agora? Como é que eu posso responder meu problema de pesquisa? Você tem que definir o tipo de trabalho, de pesquisa que você vai desenvolver. Eu vou precisar de artigos para tentar responder meu problema de pesquisa? Vou. Então, a revisão de literatura já seria suficiente para tal pesquisa. Eu preciso da opinião das pessoas sobre automedicação para Covid-19. Então já seria um estudo de campo. Eu quero verificar a opinião das pessoas que estão internadas, que fizeram uso de automedicação. Já seria um estudo tipo relato de caso. Ou seja, você já tem que, além de elaborar o objetivo, já tem em mente o tipo de pesquisa que você vai utilizar, a metodologia que você vai utilizar. Então esses são alguns exemplos bem práticos e que nós vamos trabalhar bastante, que já ajudam vocês a construir o trabalho acadêmico. Durante sua pesquisa, você deve buscar as possíveis soluções ou resultados para fechar o seu objetivo. E para isso, no momento que você estiver escrevendo, você deve seguir essa sequência, que é o MRDCOI. O que é todas essas siglas? O resumo de forma bem genérica: metodologia, resultado, discussão, conclusão, objetivo e introdução. É essa sequência de escrita que você deve seguir. Eu não vou dizer necessariamente que deve, mas que você, seguindo essa sequência de escrita, a chance de você ter sucesso é muito alta. Por quê? Quando você já define sua metodologia antes do tema, do programa de pesquisa, isso você já tem que definir previamente, é uma obrigação. Mas depois de definir o tipo de pesquisa, você já vai construindo sua metodologia, o que você vai utilizar, os meios. A partir disso, você vai obter resultados executando essa metodologia. E digamos que o seu resultado, você está fazendo um estudo experimental em um laboratório. E no tubo de ensaio você coloca 2 reagentes. E um reagente era para dar uma cor vermelha e deu cor azul. Se você está seguindo essa sequência, você tem a oportunidade de rever sua metodologia, se está correta. Se está incorreta, se está com algum desvio, você pode corrigir e reexecutar novamente sua pesquisa. Ou se está correta, mas deu um resultado inesperado, porém você está seguindo a metodologia corretamente, você não corre assim risco de ter que mudar o seu objetivo, até porque o objetivo você já vai lapidar no final. Assim como a discussão, com os resultados obtidos você já elabora a sua discussão, e com a discussão já elaborada, junto com seus resultados concretos obtidos, você consegue dizer se foi favorável, se não foi, se foi correspondeu com as expectativas ou não, na conclusão, considerações finais. E você já vai respondendo o problema de pesquisa e alinhando com o objetivo. E esse alinhamento com o objetivo já fecha quase todo o trabalho, restando apenas a introdução. A introdução a gente faz a parte porque
é uma coisa que você tem que fazer olhando para o seu resultado. Se tem termos que são desconhecidos, já é importante você dar uma elucidada lá na introdução. Então, seguindo essa sequência, claro que vai mudar de cada tipo de trabalho, porém você acaba tendo mais sucesso na sua confecção do trabalho acadêmico. Depois de finalizado, você tem que escolher o evento ou revista científica que vai submeter. Não é só fazer, você tem que ter em mente o destino que o seu trabalho vai tomar. Ele vai ser submetido em um evento, em uma conferência, ou eu vou submeter ele em um periódico de revista, ou vou só engavetar ele e submeter depois. Isso você já tem que ter em mente. E publique. Depois de publicado, claro que eles têm que, quando você submeter um trabalho, ele vai passar por um processo de avaliação, verificar se as normas estão ok, se a metodologia está ok, o resultado, estão coerentes. Então, vou dizer se você precisa corrigir ou se você precisa mandar novamente para ser reavaliado ou, na maioria dos casos, aprovado de primeira. E aqui eu destaquei em vermelho: cuidado com o plágio. O plágio é algo muito sério que vocês sempre devem se atentar. E o plágio, ele se caracteriza quando não só apenas quando você não cita o autor em alguma parte do trabalho, mas também quando há uma correspondência alta entre um trecho do trabalho que você escreveu e o trecho de outro autor. Ou seja, você tem que meio que mesclar. Digamos que em uma frase, 50% dela pode ser as palavras de um autor, mas os outros 50% seria das suas próprias palavras, com base na interpretação daquela fragmento de informação que você obteve em outro estudo. Então isso é um dos meios da gente evitar o plágio. Tornando o seu trabalho ótimo. O que é necessário para você fazer um trabalho em nota 10? Você tem que perguntar, quando você estiver escrevendo seu trabalho, já tiver escrito, essas perguntas de forma bem simples. Se o trabalho possui referências de impacto e atuais, ele responde o objetivo ou problema proposto, isso é essencial. Se o seu objetivo diz uma coisa e o seu resultado diz outra, não vai ter muitas chances de ser aprovado. Ele segue de acordo com as normas da revista ou evento. Isso é um ponto nem importante, é obrigação. Você tem que seguir as margens, tem que seguir as fontes, tem que seguir a formatação do evento ou revista que você vai submeter. Se não seguir, eles podem até reprovar. Mesmo sendo uma pesquisa bacana, se tiver desvio de formatação, é rejeitado. E o que ele diferencia dos outros? Você obter, principalmente nas revisões. Se você tem uma revisão que fala de saúde mental e Covid, e você vai trabalhar também sobre isso, o que o seu trabalho vai trazer de mais que o outro trabalho publicado já altamente citado, referenciado, apresenta? Então esse diferencial é que você tem que trazer para o seu trabalho. E o pontapé inicial. O que você precisa fazer para elaborar um trabalho científico? Pesquisa e leia estudos do campo ou área de interesse. Você se ambientar ao que você vai trabalhar é a peça-chave, é o primeiro passo para você desenrolar qualquer trabalho, até mesmo um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Quais são os benefícios dos trabalhos científicos que você faz? Reconhecimento na academia científica, caso você deseje. Se não deseja, você deve pelo menos exercitá-la para chegar no trabalho no TCC, numa finalização de uma especialização, mestrado e doutorado. Exercitar a escrita científica é o ponto-chave para isso. Forte possibilidade de recomendação. Ora, se o seu artigo científico que você publica, ele tem bons comentários, altamente citado e tem boa visibilidade, com certeza alguém da área, alguém que observa isso,
vai até te convocar para participar de alguma sociedade, de alguma liga. É difícil, mas é possível. E querer você na equipe deles. Então, fazer trabalhos bem feitos e de alto impacto gera, consequentemente, esses benefícios. Contribuição para a sociedade é, digamos, a essência do que diz respeito à produção científica. É você contribuir de forma positiva para o desenvolvimento da população, a qualidade de vida da população e até também a nossa função como profissional da saúde. Incremento do currículo Lattes. Quem produz pode indexar as produções bibliográficas, apresentação de trabalhos, aceite de artigos de periódicos no currículo Lattes. Isso vai aumentar consideravelmente. O que aumentando o currículo Lattes vai te proporcionar como benefício? Alta possibilidade de aprovação em pós-graduação, em residências, mestrados, doutorados, qualquer seletivo que exija o currículo Lattes, você ter uma quantidade considerável de produções já vai ser um ponto diferencial. E também eu já pontuei que é ter essa, digamos, vantagem em relação aos outros candidatos. E para finalizar, nós íamos fazer algumas atividades, que é ter o cadastro em redes profissionais e plataformas como o Currículo Lattes, o ORCID, o CS Gate. A gente não vai fazer ainda porque precisa ter pelo menos um trabalho, um capítulo de livro ou um artigo científico já publicado. Mas como vocês ainda não têm, então a gente não vai fazer isso agora. E também o LinkedIn. E aqui, pessoal, eu finalizo essa parte de introdução aos trabalhos científicos. Aqui eu abordei de forma bem resumida o essencial de conceito para você ter a capacidade de diferenciar os trabalhos científicos e como escrever eles. E aqui eu deixo sempre aqui meus contatos para quem tiver curiosidade ou querer me acompanhar. E é isso. Vou encerrar aqui a gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida,